Passam-se os dias e o que nós queremos é mais de Deus. E é isso que nós vamos declarar nessa hora. Graça e paz, família IPR. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série de cultos online, enquanto temporariamente não teremos atividades no templo da Igreja Presbiteriana do Retiro, distantes fisicamente, mas unidos em um só propósito. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se.
Sabemos que enfrentamos um tempo de dificuldade, de instabilidade e de medo, mas um mundo triste precisa de uma igreja feliz. Por isso, que a alegria do Senhor preencha o seu coração, ilumine a sua mente, fortaleça a sua esperança e renove a sua fé. A alegria do Senhor é a nossa força, que Ele nos ajude e nos conduza nesse tempo de dificuldade. Seguimos agora com o nosso culto, com o Ministério de Louvor aqui da Igreja Presbiteriana do Retiro e logo após, uma palavra de Deus para a sua vida. Aqui nos reunimos para exaltar a Ele, pois Ele é o Senhor. Graça e paz, irmãos, nós estamos no nosso momento de dízimos e ofertas, e a palavra nos diz em Provérbios 3:9, honra o Senhor com a tua primícia, com toda a sua renda e com a sua fazenda, e se encherão os seus lagares, os seus celeiros. O momento de dízimo e de oferta é um momento de honrar ao Senhor, devolvendo aquilo que é de Deus, que é o nosso dízimo, e adorando o Senhor com as nossas ofertas. E você vai ter essa oportunidade agora. Vai estar aparecendo aí para você no vídeo a conta bancária da igreja, onde você pode transferir a sua contribuição ou depositar o seu dízimo e a sua oferta. Agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja, que se mantém fiel ao Senhor, porque foi chamada pelo Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, Senhor, que está nesse momento dizimando e ofertando. Que a Tua graça venha abundar e que nunca falte nada sobre a casa desses irmãos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E o justo viverá da fé. Pela fé foi o universo formado. Pela fé
Graça e paz, querido. Que bom nós estarmos juntos essa segunda semana das nossas celebrações online. Além de todo esse momento de celebração que nós já participamos juntos, eu também tenho alguns recados importantes para poder estar passando para vocês. Então, eu gostaria que você se atentasse nesse momento para isso. Seriam os nossos avisos, né, deste domingo. A primeira delas é sobre a nossa dinâmica, como que está acontecendo. Nós estamos fazendo algumas séries de programações online através das nossas redes sociais durante toda a nossa semana. E eu gostaria que você, juntamente com a sua família, se atentasse para isso. Nós temos uma programação toda especial para você e para a sua família durante a semana. Terça-feira, às 20 horas, pastor Rodrigo Costa estará fazendo uma live que será transmitida pelo Instagram e também pelo Facebook. Vai ser uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração e para alimentar a sua vida com uma palavra de esperança durante a semana. Quarta-feira, nós estaremos enviando através do WhatsApp da nossa liderança. Então, por favor, se atentem, cobrem os seus líderes, tá? Nós vamos estar enviando um estudo bíblico para que você possa realizar com a sua família. Será um estudo dirigido. Todas as quartas-feiras estaremos enviando a vocês. Se depois você quiser colocar ele no seu computador, ou mesmo imprimir, entregar para os seus filhos, compartilhar aí com aqueles que estão dentro da sua casa, fique à vontade. Todas as quartas-feiras, a parte da manhã, estaremos enviando para você então esse estudo bíblico. Na quinta-feira, temos também um momento especial. O pastor Lucas Brandão, 8 horas da noite, estará também fazendo uma live para poder trazer uma palavra de bênçãos, uma palavra de esperança para a sua vida. Então, se atentem para essas programações. E além dessas atividades durante a semana, nosso Ministério Infantil também tem se mobilizado para poder estar passando aos nossos pequenos também uma porção da palavra de Deus, visto que eles não podem estar aqui juntamente conosco, mas nós queremos ir até vocês. Então, atentem-se também para o material que será enviado, para as programações que nós estamos realizando aí, as nossas movimentações também junto ao Ministério Infantil da nossa igreja. E para completar, nós temos um encontro aqui marcado, né, os domingos à noite no nosso culto online e também na Rádio 88 FM. 15 horas, nós temos o programa Esperança, que será transmitido através das ondas da Rádio 88 FM. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. E agora, nós vamos receber uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da esperança. Há um poder nesta palavra extraordinário. Se tem algo que nós não podemos abrir mão, é da esperança. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, do verso 8 ao verso 17, a palavra de Deus nos diz: Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede submissos e humildes, não retribuindo mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isto fosse chamados, a fim de receber bênção como herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem vos fará mal, se sois zelosos pelo bem? Mais ainda, que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis, antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a tudo que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo
boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Porque, se a vontade de Deus assim é decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. A esperança não pode morrer. Gosto de pregar sobre esperança, porque esta palavra, ela é frequente nas Sagradas Escrituras. Para os que sofrem, para os que passam dias difíceis como esse, que nós como nação temos passado. Para aqueles que estão sem chão, sem direção, a esperança é o bálsamo que refresca a nossa alma. Pedro sabia a importância da esperança para o povo de Deus. Para isso falou tanto sobre ela numa carta tão curta. Nesse texto temos orientações para que não percamos a esperança de vista, para que não desanimemos, para que não deixamos de lado esse assunto e esse tema tão importante para os nossos dias, chamado esperança. O servo de Deus não pode desanimar. Nós não somos aqueles que nós somos chamados para uma vida de desistência. Deus não tem prazer nisso, meu irmão. Deus não deseja que nós, como povo de Deus, venhamos retroceder. A mensagem de domingo passado, aquele tempo precioso que nós tivemos, nós falamos um pouquinho sobre isso. Deus nos chama para avançar. Agora, o servo de Deus, ele não pode desanimar. Por quê? Porque ele corre um grande risco de se desviar pelo caminho do diabo, da maldade, do dolo, do erro, da falta de fé, da apostasia e pior, ele pode se desviar pelo caminho do medo. Isso é perigoso demais. Aconteça o que acontecer na sua vida, não importa quais sejam os desafios que nos sobrevêm, não desanime. Pedro está dizendo que, de uma maneira geral, se preocuparmos em fazer o bem, nós não sofreremos tanto como os que procuram fazer o mal. O que ele está dizendo? Verso número 13: quem vos fará mal se sois zelosos pelo bem? O que Pedro está dizendo aqui? Se você pagar as suas contas em dia, você não sofrerá as pressões das dívidas. Pedro está dizendo, se nós cuidarmos do nosso corpo, nós não sofreremos por falta de saúde e com a falta de qualidade de vida. Nesse tempo em que nós estamos fechando as igrejas e mais abrindo nosso coração para Deus, obviamente, mas esse tempo de nós ficarmos mais reclusos dentro da nossa casa, isso não é falta de fé, meu irmão. Entenda isso. Isso não tem nada a ver com medo de avançar, com falta de fé, não. Isso tem a ver com nós cuidarmos daquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo, de nós vigiarmos diante dos males que nos sobrevêm. Glórias a Deus, que Deus está nos dando oportunidades de saber do mal e nos adiantarmos a Ele. Essa foi uma semana em que muitos disseram que nós sofreremos um grande abalo, talvez seria o maior avanço do vírus. Glória a Deus, que Deus nos deu a oportunidade de ficarmos reclusos dentro da nossa casa, de cuidarmos da nossa família, de cuidarmos da nossa saúde. É lógico que existem preocupações na nossa mente com, será que eu vou receber meu salário no final do mês? Como que vai ser as coisas? Mas o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: cuide do seu corpo, porque fazendo isso, você não sofrerá lá na frente. Meu irmão, emprego a gente consegue de novo, avançar a gente consegue de novo, enquanto nós tivermos forças para trabalhar, força para poder conquistar, Deus será conosco. Agora, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas com alguma mazela, não conseguem fazer nada. Deus está nos dando essa oportunidade, a oportunidade de entendermos o mal e de nos adiantarmos a ele. Nós precisamos cuidar das coisas, mas uma coisa é real nesse mundo: a vida é difícil. Se ninguém te falou isso, eu queria te falar isso nesse momento. A vida é difícil. Haverá momentos sim de sofrimento, de dor, de lágrimas, de perdas, de provações, e nós estamos nesse momento. Mas como nós venceremos estas coisas e continuaremos com a nossa esperança intacta? Como nós podemos vencer? Pedro
nos ensina algumas lições preciosas aqui. Em primeiro lugar, considere-se um abençoado por Deus de forma singular. O poder da esperança consiste em nós entendermos que nós somos um povo abençoado por Deus. A Bíblia diz, verso número 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais as suas ameaças e nem vos alarmeis. Aleluia! Se você é servo de Deus, jamais perca isso de vista, meu irmão. Jamais. Nunca pense que você é um azarado, nunca pense que você é um patinho feio, nunca pense que você é uma aberração ou que você é alguém menosprezado por Deus. Não! Nós somos o povo mais abençoado da terra. A mão do Senhor está sobre a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos abençoados até quando nós dormimos. O próprio Pedro disse isso, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as suas grandezas, as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos entender isso. Podemos fazer diferente do mundo neste momento. O mundo contra-ataca quando é atacado, o crente se alegra, pois ele sabe que ele é abençoado. Então não fique se sentindo como se você tivesse sido esquecido por Deus. Você não foi. Ele contempla você, você é filho dele, Deus está cuidando de você, a Bíblia diz isso. Não precisa pensar em vingança, em ter medo, em fugir. O Senhor mesmo está cuidando de todas as coisas. Faça como Davi, quando apareceu diante de Saul. Qual foi o relatório de Davi diante de Saul? Quando Davi se aproxima de Saul e disse: eu vou vencer Golias, eu vou vencer esse gigante que afronta o povo de Deus. Davi chega com um relatório. E a pergunta que eu quero fazer a você nesse momento é: qual foi o relatório de Davi? Foi um relatório de desespero ou foi um relatório de esperança? Lembre-se do texto, quando Davi chega diante de Saul, ele diz: Saul, eu vou vencer esse gigante. Como assim? Eu vou vencer, porque Deus tem me dado a vitória. Olha, deixa eu te contar uma coisa, Saul. Quando eu era pastor, eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, veio um leão, e eu protegi as ovelhas, eu matei o leão. Depois veio um urso, e eu também venci o urso, e protegi as ovelhas do meu pai. Eu quero dizer algo para você, Saul, disse Davi: eu vou vencer esse gigante. Por quê? Porque assim como Deus foi comigo no passado, Deus será comigo agora. Meu irmão, olhe para trás e veja quantas vitórias Deus já te deu. Olhe para o seu passado e veja como Deus tem sustentado a sua vida. Olha para as dificuldades e veja como Deus tem te sustentado diante delas. Esse gigante vai cair para a glória de Deus. Eu profetizo isso em nome de Jesus. O relatório foi de vitória e não de desespero. Meu irmão, diante do mal, dê um relatório de esperança. Assim como nós vencemos, nós continuaremos a vencer. Olhe para o seu passado, veja as grandes conquistas de Deus sobre a sua vida. Isto é o nosso combustível para a gente poder avançar. Pedro está dizendo: nós somos um povo abençoado. Entenda isso. Isso é o poder da esperança, entender que eu sou alguém abençoado por Deus. É chegar diante do mal, diante da catástrofe e dizer: eu tenho um relatório para te dar, e esse relatório não é um relatório de derrota, esse relatório é um relatório de vitória, porque Deus me sustentou até aqui e Ele continuará a me sustentar daqui para frente. A segunda lição que eu aprendo: não entre em pânico diante das dificuldades. Verso número 14: mas ainda que venha a sofrer por causa da justiça, nós seremos abençoados. Não temais as suas ameaças, nem vos alarmeis. A palavra do grego aqui, phobos, ela é conhecida. Quando sentimos fobia, a tendência é correr, é fugir
da nossa situação. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Tem muita gente que ainda não entendeu a gravidade daquilo que estamos passando. Tem muita gente que ainda não entendeu o que nós estamos vivendo nesse tempo. Nós precisamos acordar para isso. Nós não podemos supervalorizar os nossos problemas, mas também nós não podemos subestimá-los. Não é fugir da situação, é entender o que nós estamos passando, mas é entender que Deus está no controle de todas as coisas. Não precisa se alarmar e querer fugir. Deus é contigo, os anjos estão contigo, Deus está ao seu lado. E eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia nos diz nesse momento que porque aos seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que vocês não tropecem em alguma pedra. A Bíblia nos afirma isso. Não precisamos temer diante dos desafios. Deus está conosco. Os anjos do Senhor estão prontos a nos guardar. O Senhor dará ordem a esses anjos a nosso respeito, para que nos guardem todo o nosso caminhar, em toda a nossa direção. Eles vão nos sustentar em suas mãos. Nós não iremos tropeçar. Aleluia. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Quando eu entendo isso, eu entendo a biografia de Dietrich, ou Dietrich, algumas pessoas têm essa variação na pronúncia, Bonhoeffer. Foi um pastor luterano que viveu na época de Hitler, mas ele não se atemorizou. E eu tenho aprendido muito com a história desse homem. Não há razão para correr, para se esconder, para ter medo do inimigo. Não tente escapar das provações. Não entre em pânico. Agora não é momento disso. Você se lembra das águias, quando elas, diante de um grande vendaval, diante de um furacão, sabe o que elas fazem? Elas são sábias. Elas não tentam ruflar as suas asas e voar contra a tempestade. As águias, elas fazem algo extraordinário. Elas simplesmente, diante de um grande vendaval, diante de um furacão, elas simplesmente abrem as suas asas e deixam que o vento as direcione para o alto. Eu quero ser mais uma vez profeta de Deus sobre a sua vida nesse momento e dizer que esse grande furacão, que esta grande tempestade não veio para te paralisar, ela veio para te conduzir a lugares mais altos, ela veio para poder te levar para mais perto de Deus, ela veio para poder te conduzir à presença do eterno Deus. Ah, meu irmão, se você crê nisso, celebre o nome do Senhor, se alegre na presença de Deus, faça como a águia, abra as suas asas, que o furacão vai te levar para as alturas. Não vos alarmeis, significa no texto grego, estar inquieto com alguma coisa, ficar sem dormir por causa de algum acontecimento, ficar agitado por conta de algo. Pedro está dizendo, não fique assim, não precisa perder sono, não precisa se alarmar, Deus está no controle, Ele sabe de tudo. Não vos alarmeis, é a mesma palavra de João 14:1, não se turbe o vosso coração, disse Jesus, crede em Deus, crede também em mim. Esse é o momento de nós entendermos isso, que o poder da esperança consiste em nós avançarmos, em nós voarmos mais alto, e o pânico não pode fazer parte diante das nossas dificuldades. Não vos alarmeis. Quando se turba, quando você fica inquieto, quando você se preocupa demais com alguma coisa, você emprega a sua energia e ela se esgota, e pior, ela não resolve nada. Não adianta você ficar andando de carro, dentro de carro, de um lado para o outro. O que vai ser? Não adianta você tentar cultivar isso dentro do seu coração. Descansa em Deus, porque toda essa preocupação não poderá contribuir em nada para resolver problema nenhum. Então fique tranquilo, descansa em Deus. Por quê? Porque quando se traz essa inquietude para o coração, as coisas só pioram.
pressão sobe, você fica ansioso, para de se render ao reino de Deus, desanima da fé, não consegue dormir, perturbação interior é terrível, meu irmão. Por isso Pedro está nos dizendo, fiquem tranquilos, é Jesus quem está andando por sobre as águas, não é um fantasma, ele chegou para resolver o problema. Pedro teve uma experiência bem complexa, Mateus 14, ele teve medo diante da tempestade, mas sabia do que estava falando. Quando passamos pelas coisas, podemos ensinar e levar essas verdades a outras pessoas. Nós precisamos entender isso. Se tinha alguém que tinha know-how, que tinha capacidade de falar sobre medo, esse alguém era Pedro, porque foi ele que teve medo quando Jesus apresentou andando por sobre as águas. Foi ele que teve medo e o medo fez afundar. Mas em nome de Jesus, nós não somos a geração do medo, nós somos a geração da esperança. Abra suas asas, meus irmãos, águias do Senhor, abram as suas asas e deixe que todo esse tormento, que todo esse furacão te leve, te exalte, te conduza à presença do eterno Senhor. Terceira lição que nós aprendemos: reconheça o senhorio de Cristo, mesmo nesta situação adversa. Verso 14 e 15, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês serão abençoados. Não temais as suas ameaças, nem vos alarmeis, antes reverenciai a Cristo como Senhor no vosso coração. Estais sempre preparados para responder a tudo quanto vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou que tudo que você estiver passando de provação na vida seja exatamente o plano de Deus para a sua vida? Não, pastor, que isso? Plano de Deus toda essa situação? E se for? Paulo uma vez achou que a provação vinha do diabo, a raiz dessa aprovação vinha do diabo. 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 6 ao verso de número 10, é o texto que fala do espinho da carne. E Paulo diz que ele orou ao Senhor e pediu a Deus para que arrancasse isso da sua vida. Teólogos até hoje não chegaram a um denominador o que é de fato esse espinho da carne. Alguns falam que é uma coisa, outros falam que é outra. O fato é que algo estava o incomodando, e ele pediu a Deus para que fosse liberto disso. E qual foi a palavra de Deus ao apóstolo Paulo? A minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, disse Paulo, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Talvez Deus esteja usando essa situação para trabalhar na sua vida, ou melhor, talvez não, acho quase certo. Deus tem as suas maneiras esquisitas de trabalhar, meu irmão, não quero entender. Deus é livre, Ele não está preso, bitolado em uma caixinha. Deus não é um Deus que a gente usa, depois vai e coloca no armário, vai usar quando a gente precisar de novo. Não, Deus não é assim. Você pode pensar, não pode ser, pode. Aceite a vontade de Deus para a sua vida, enalteça o senhorio de Cristo, Ele é soberano. Há uma canção que diz isso, né? Tu és soberano sobre a terra, Tu és soberano sobre os céus, Tu és absoluto. É mais fácil, quando a gente entende isso, viver de maneira tranquila. Glorifique a Deus em seu coração, diga para Ele, Senhor, é bom demais servir ao Senhor, o Senhor é bom demais para ser cruel comigo, ensine-me a acreditar no seu caráter, dê-me graça para ficar calmo. Gosto do exemplo de Estevão, Atos capítulo 7, versos 55 ao 56, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai, e disse,
Veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aprenda a ver a glória de Deus nas dificuldades também, meu irmão. O mundo evangélico tem muita dificuldade de ver isso aqui hoje. Muita dificuldade de enxergar Deus na catástrofe, enxergar Deus no furacão, enxergar Deus na pandemia, enxergar Deus nas dificuldades, enxergar Deus na falta de dinheiro. Gosto muito de um escritor chamado Leonardo Ravenhill, e ele afirmou: todo mundo reconhece que Estevão era cheio do Espírito Santo quando estavam realizando maravilhas, porém, ele era igualmente cheio do Espírito quando estava sendo apedrejado até a morte. Nós precisamos entender isso. Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero orar por você nesse momento. Quero profetizar bênção sobre a sua casa. Quero dizer para você que há uma esperança para a sua vida. Quero dizer para você que a palavra última quem dá sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que acontece é o Senhor. O que nós precisamos como desafio nesse momento é orar a Deus e pedir: Deus, abre o meu entendimento para poder entender o que o Senhor quer me ensinar diante desse sofrimento. O poder da esperança não consiste apenas em Deus te livrar dos males, mas Deus guiar a sua vida diante das tormentas. Eu quero orar por você nesse momento, quero colocar agora a sua vida diante de Deus, quero abençoar você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Entenda que esse momento é o momento de se voltar para Deus, entenda que esse furacão é o momento de não lutar contra ele, mas é o momento de abrir as asas e permitir que nós sejamos na presença do Pai. Eu quero orar por você nesse momento, quero colocar a sua casa, a sua vida, a sua família diante de Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje, agora, é o momento oportuno para você se voltar para Deus. Agora é o momento de você se aproximar do Criador. Você que ouviu esta palavra essa noite, está com medo, agora é o momento de você dar um relatório de vitória diante desse caos e dizer: Deus me sustentou até aqui e que continuará a me sustentar no decorrer da minha caminhada. Creia nisso. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo vidas agora. Pai, pessoas que agora estão tendo encontro com Jesus através dessa calamidade. Deus, o Senhor usa todo esse cenário para nos elevar, para nos aproximarmos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta vida agora seja revestida com o seu poder, seja agraciada pela tua mão. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por aqueles que estavam andando longe do caminho do Senhor, mas que agora estão assumindo um compromisso, se reconciliando contigo. Pai, peço ao Senhor que os abençoe. Pai, eu peço pelos aqueles que estão com medo. Pai, arranca o medo, que eles possam entender que nós somos o povo mais abençoado da terra, que eles possam entender que há um Deus sentado no trono, guiando a nossa vida e nos direcionando diante desse caos. Pai, nos dê a capacidade de abrirmos as nossas asas e de nos sermos mais elevados, a nos aproximarmos mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo vidas, eu abençoo os lares, eu abençoo as famílias. Deus, dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Deus, que nós não possamos nem tropeçar, mas, ó Deus, que haja paz, que haja cura, que haja libertação, que haja a bênção de Deus sobre a nossa casa. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Há mais de 50 anos, nos permitimos ser instrumentos de Deus para ganhar todas as pessoas, com o intuito de que sejam discípulos fiéis de Jesus Cristo. Nosso alvo é multiplicar esses discípulos fiéis de Jesus e os ajudar a darem muitos frutos para a glória de Deus. Somos uma igreja família que crê e vive a palavra de Deus em amor. Igreja Presbiteriana do Retiro, um lugar de paz, esperança e amor.